Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, e ouçamos a leitura que vai dos versículos de 25 a 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 30. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Amém. Meus irmãos, muitos são os especialistas ou na área de saúde mental que garantem que o mundo atual tem vivido num profundo clima marcado por pressão, por uma sensação de estrangulamento ou de desconforto, que normalmente é chamada de ansiedade, ou de um conjunto de sintomas que pesam sobre a vida das pessoas com possibilidades normalmente ruins. Mas para muitos essa é uma condição já antiga e bem conhecida e bem estudada. Há um cientista húngaro chamado Hans Selye, no início do século XX, fazendo algumas experiências com animais, ele deu nome a esse problema de síndrome de adaptação geral. É um conjunto de sintomas que lembra as pessoas ou que demonstra que as pessoas têm uma dificuldade de se adaptar de modo geral às situações da vida. Isso ficou mais à frente popularmente conhecido como estresse ou como estresse. Isso que é uma síndrome, um conjunto de sintomas. E ele afirmou que a adaptação de um organismo vivo a esta vida nunca, jamais será totalmente perfeito. E existem pressões que chegam ao ponto de fato, esmagar as pessoas em termos das respostas que o seu organismo dá a essas pressões. Para ele, a única pessoa totalmente adaptada, o único ser totalmente adaptado às pressões dessa vida é aquele que já morreu. Porque quando as pessoas morrem, elas não têm preocupação mais com roupa, elas não têm mais preocupação com comida, elas não têm preocupação se cair chuva na cabeça, porque todos os nossos temores, afinal, são medos de morrer, são temores da morte. Qualquer pessoa que faça o cálculo suficientemente descobrirá que se ela tem medo de gripe, é porque a gripe pode chamar coisa pior. Se ela tem medo de perder o emprego, é porque o emprego pode levá-la à fome, a perdas e, finalmente, à morte. Mas depois que a pessoa morre, ela fica mais tranquila, por assim dizer, e, portanto, totalmente adaptada ao ambiente onde ela se encontra. Então, Hans Selye chegou a essa conclusão muito simples, de que só quem não tem estresse, ou só quem não sente as pressões da vida, são aquelas pessoas que já não têm mais resposta a ela, são as pessoas que estão, por assim dizer, mortas. Ela está, portanto, perfeitamente ajustada ao ambiente, é como ele diz, não é? Mas aqueles que estão vivos
sejam eles homens, sejam eles ratinhos, como os do laboratório do Dr. Hanseley, continuam sentindo as pressões e seguem padecendo debaixo dessas pressões, irmãos. Essa condição também pode ser vista de modo claro, mas é possível que o estresse ou as pressões do dia se manifestem de formas difusas, não de formas localizadas, como, por exemplo, um bandido te ameaçando de morte, ou a casa sua está desabando, está com risco de desabar. Além desses focos, digamos assim, que geram pressões do dia a dia, existem também focos mais difusos. E sobre isso, um repórter de uma famosa revista internacional, na década de 60, já escrevia: não apenas as estatísticas terríveis de assassinato, suicídio, alcoolismo e divórcio anunciam ou denunciam a ansiedade, mas quase todo ato inocente do dia a dia. O aperto de mão frouxo ou apertado, o segundo maço de cigarros ou o terceiro martini, o compromisso esquecido, o gaguejar no meio da frase, a hora desperdiçada em frente à TV, a criança espancada, a prestação atrasada do carro. Tudo isso pode ser um indicador ou pode exercer pressão sobre as pessoas em determinado momento. As coisas pequenas da vida são pequenos focos também de pressão e de estresse, irmãos. E desde esse tempo, nós estamos falando da década de 1960 para cá, pouca coisa mudou. Nós temos líderes, patrões, empregados, pais e mães, cônjuges, amigos, parentes, vizinhos, professor, aluno. Ninguém escapa de algum tipo de pressão, de modo que nunca é demais falar sobre o assunto. E nós precisamos, novamente, dada a sequência das exposições, tratar sobre o assunto da ansiedade. E para bem entender as palavras que o nosso Senhor profere, que foram registradas pelo seu evangelista, vale conhecer um pouco da situação no primeiro século, até para que a gente consiga dimensionar a questão ligada à ansiedade, que tem a ver mesmo com necessidade, não com melindres ou exageros das pessoas, com chiliques ou algo do tipo, mas tem a ver com coisas que de fato não cessam, coisas que são cruéis na vida, difíceis, e que a gente precisa saber para calcular as nossas próprias ansiedades, não é? Nas grandes cidades, irmãos, daquela época, como Jerusalém, as pessoas costumavam morar em cortiços, em lugares muito pobres, lugares cheios de fumaça, porque não havia luz elétrica, era lamparina ou coisa mais simples. Moravam também em lugares escuros, úmidos, normalmente sujos, com cheiro de suor, de urina e de fezes. Essas ideias que nós temos de banho todo dia, ideias de luz elétrica, de saneamento básico, essas ideias, os irmãos sabem que até mesmo em algumas regiões, ainda hoje no nosso país, são uma completa novidade. E nós estamos falando aqui do interior das casas. Quando nós olhamos para a rua daquela época, as notícias que nós temos é que elas eram enlameadas, não havia também asfalto nos moldes que nós temos hoje, o esgoto era a céu aberto, como até hoje em alguns lugares se vê, havia cadáveres de animais e, às vezes, a depender da condição, as pessoas se recusavam a remover alguns cadáveres humanos. Então, a situação não era das melhores, era tudo muito precário, era tudo muito complicado. As pessoas normalmente eram diaristas, no sentido de ganharem de acordo com aquilo que teciam. Não havia também garantias trabalhistas, como as garantias que nós temos hoje, já que houve muito avanço também nessa área. Quanto às roupas, não havia indústria de roupas, a coisa era muito artesanal, não havia Brás, não havia 25 de março, não havia essas maravilhas que nós temos hoje que permitem as pessoas doarem 10, 15, 20 peças de roupa, sendo algumas delas nem usadas, não é? Isso realmente não havia, tudo era muito artesanal, também tudo era muito frágil, as roupas não tinham a resistência que tem hoje e eram raras, as pessoas não tinham muitas peças de roupa, tinham o suficiente apenas para se trocar, para lavar uma enquanto usava a outra. Essa, portanto, era a vida de um povo no deserto, irmãos. E se Deus não mandasse o pão do outro dia,
eles estavam realmente em apuros. Era muito, muito complicado, pelo menos para a maioria das pessoas que ouviu o Sermão da Montanha. Nós estamos, então, tratando aqui de necessidades. Necessidade foi uma palavra criada para descrever aquilo que não cede, aquilo que não sossega você enquanto você não satisfaz. Então, quando você fala, eu estou com necessidade de, é muito importante você deixar claro para você mesmo que você não está com melindres ou com exageros, mas que, de fato, você está lidando com uma coisa que não cede, como é o caso das pressões do clima sobre o corpo humano. Quando está calor, você precisa resolver aquilo. Quando está frio, você precisa proteger sua pele. Quando está doendo a barriga, não tem conversa, não tem volta amanhã fome. Se ela voltar, vai ser para te matar, provavelmente, ou coisa próxima disso. Então, nós estamos lidando com aquelas forças da vida que não cedem, e elas causam a chamada ansiedade, a pressão sobre a vida, que é, finalmente, como eu disse, o medo de morrer. Nos versículos de 25 até o 34, nós dividimos esses versículos por razões didáticas, mas a ideia completa está nessa porção que vai do 25 ao 34, e nós vamos tratar, se Deus quiser, hoje à noite, do restante desse texto. O nosso Senhor mostra, irmãos, por meio de algumas ordens que Ele dá, algumas diretivas que Ele dá ao seu povo, e por meio de algumas motivações que Ele apresenta, qual deve ser o nosso maior cuidado na vida. O maior cuidado da vida de um crente está no versículo 33, que nós não vamos tratar agora, mas é importante que os irmãos saibam qual é o centro conceitual, a que ponto Jesus quis chegar aqui. Tá certo? Então, o versículo 33 é o centro conceitual e a ênfase principal que Jesus dá aqui no seu ensino a respeito dos cuidados da vida. Ele assume, irmãos, que dos cuidados do viver ninguém escapa. Ninguém escapa das preocupações da vida. Nem mesmo os mais santos homens de Deus, as mais santas mulheres de Deus escapam das preocupações da vida. Esse é o ponto de Jesus aqui. Então, ele não está simplesmente proibindo você de se preocupar. Notem que ele não diz aqui simplesmente não andeis ansiosos. Não, ele diz assim, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Depois ele diz, não andeis ansiosos pelo vosso corpo. Ou seja, você vai ter em algum grau ansiedade. E ele vai tratar sobre isso no finalzinho dessa porção. Mas ele está dizendo que o foco nosso, ou seja, nós não devemos viver estrangulados de tanto pensar, de tanto fixar os olhos na nossa sobrevivência, em como é que eu vou viver, ou na nossa condição física. Isso aqui não é um incentivo ao ócio, não é um incentivo à vadiagem em relação ao corpo e ao sustento. Na verdade, é o contrário. É o modo que você tem melhor de cuidar do seu corpo e do seu sustento, é não colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, é não colocar como valor último, como principal valor, porque se for, saiba que não vai ter jeito de você não se preocupar muito, 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 se você está num mundo em que a morte ainda existe, em que você pode morrer estando muito bem saudável, todo mundo sabe disso, né? Para morrer basta estar saudável. Então não se morre apenas simplesmente porque se está doente, mas morre-se porque se está vivo, se está vivo. Daí vem as ansiedades que as pessoas passam quando priorizam essas coisas. Então, uma ordem que ele nos dá para que não nos preocupemos como se a coisa mais importante de tudo nessa vida fosse aquilo que a gente veste e a nossa saúde ou aquilo que a gente come. Nosso Senhor diz que há coisas mais importantes. Ele diz, por exemplo, aqui que a vida humana é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E, de fato, quando nós observamos na história sagrada, meus irmãos, o que nós observamos é que quando Adão foi criado, Deus o criou como corpo e depois Deus lhe deu vida. É muito provável que quando Adão foi criado, ele tenha sido criado com fome. Ele não foi criado já com a feijoada na barriga ou com um hambúrguer na barriga. Ele foi criado faminto. Mas o mais importante ele já tinha. Para você matar a sua fome, antes de tudo, você precisa ter um corpo. E Deus fez corpo e depois soprou nele o fôlego ou a vida da sua alma. E muito depois é que ele veio precisar de vestes. Muito depois é que ele veio precisar de roupa. Então, o que é que nós temos aqui?
o alimento como secundário e a roupa como terciária, ou se quisermos considerar como secundária também. Nada disso está desvalorizando alimentos nem roupas, está apenas colocando essas coisas em seu lugar, em seu devido lugar. Porque, literalmente falando ou concretamente falando, nem o alimento e nem as roupas são aquilo que garante a vida. O que garante a vida é Deus, que faz uso dessas coisas para o nosso bem-estar, para a nossa proteção, para o nosso progresso nessa vida. Ter comida não nos dá a garantia de que iremos viver. Realmente não é assim. É uma garantia ordinária porque Deus existe e porque Deus cuida de nós, mas não porque em si mesmos eles podem nos garantir o sustento. A mesma coisa podemos dizer em relação às vestes. As roupas não garantem que nós teremos corpo para vesti-las. Nós não temos essas garantias. O nosso Senhor, então, quer nos fazer ver que nunca nós vamos poder ter controle sobre a nossa vida, simplesmente porque nós não sabemos o dia em que ela acaba. Você teria controle considerável sobre a sua vida se você soubesse o dia em que você vai morrer. Mas isso costuma só aumentar a ansiedade das pessoas. O fato que o nosso Senhor declara no versículo 27 é que não adianta a nós, por melhores que essas coisas sejam, nos refugiar na saúde da boa alimentação ou na proteção do nosso corpo. Vejam, isso tem um lugar, mas não tem lugar em relação às decisões de Deus a respeito dos limites da nossa existência. Podem praticar essas coisas, podem cuidar do corpo, podem cuidar das vestes, mas lembrem-se de que Deus não lida com estatísticas. Para Deus, ou a coisa vai ser, ou a coisa não vai ser. Deus vai fazer toda a sua santa vontade. E se sua santa vontade for que você morra no dia tal, essa vontade dele será cumprida, independente dos cuidados que você dê ao seu corpo. Com isso, ele está desprezando os cuidados corporais? Não. Ele está apenas dizendo que esses cuidados não se aplicam à santa vontade de Deus. Ele não tem qualquer responsabilidade, não assumiu nenhuma obrigação de respeitar as suas dietas como sendo um modo de espichar a sua vida. Um pouquinho mais, uns 2 palmos ou 3. Então esse é o ponto aqui que todo cristão deve ter consciência, que quem manda na vida dele é Deus, e que por mais que ele se esforce, Deus é quem conduz a sua vida e também sabe o dia exato e o momento exato da sua morte. No entanto, irmãos, Deus, na pessoa do seu Filho, quer nos ensinar mais aqui. Ele quer nos mostrar que existe algo pior do que aquilo que as pessoas tanto temem, né? Que todo ansioso teme. Todo ansioso teme, finalmente, morrer. Mas Jesus nos ensina que existe algo pior do que morrer. É morrer fora do reino dele. Para o cristão, tanto faz estar vivo ou morto. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Mas para um cristão faz muita diferença se ele está no reino ou se ele não está. Se ele está unido ao Rei, se ele está unido a Cristo ou se ele não está. Então imagine uma pessoa que cuidou da vida inteira com um corpo confortável, muito bom de se usar, respondendo a todos os estímulos e desejos. É imaginar uma pessoa dessa com o corpo dela indo para o inferno? Sendo revestida de incorruptibilidade para ir para o inferno, para passar tormentos eternos. Então, imagine você tendo uma alma que é superior a tudo que existe, sendo lançado no inferno com tudo que você é, fora do reino. É nesse sentido que esse termo vida está aqui. Jesus não está fazendo uma terapia aqui para você ficar bem, para você ficar calmo. Não, ele está tratando da salvação da sua alma. Esses 2 termos aí, versículo 25 e versículo 27, onde ele fala, não é a vida mais do que o alimento, e o versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Tem sentido aí de alma, tem sentido aí daquilo que vai herdar a vida eterna. Não é simplesmente de algo que vai morrer aqui com você. Então, o que está claro aqui, irmãos, é que nós devemos entender que aquele que pensa primariamente em sua vida, coloca primeiramente em primeiro lugar na sua vida, saúde ou comida
ou vestes, embora sejam coisas boas, essas coisas tornam-se perversão na vida deles, porque elas não podem estar em primeiro lugar, porque elas se tornarão uma fonte de ansiedade para essa pessoa. E quem só pensa em saúde e vestuário não é cristão, é gentil. É gentil. É órfão. É órfão. Porque já que ninguém vai ajudar, eu que tenho que pensar nessas coisas, e só eu. Se eu não pensar, ninguém vai pensar por mim. Mas os cristãos, esse é o ensino de Cristo aqui, mesmo amando alimentos, todos nós gostamos de comer e comer bem, mesmo amando vestes, todos nós gostamos quando as nossas vestes estão limpas e são belas, mesmo assim nós valorizamos algo que inclui essas coisas, mas que ultrapassa essas coisas, vai além dessas coisas, e é sobre isso que o texto nos fala. E esse além, aquilo que ultrapassa, é Cristo. É Cristo, é o Rei, ou é simplesmente o reino. E nós cremos que, se Deus nos entregou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Todas as outras coisas significa as coisas menores. Se eu já tenho o principal, por que é que eu vou me preocupar com o secundário, se o secundário, o terciário, o quaternário, o quinário, está tudo dentro do primário? Daí vem a famosa frase do C.S. Lewis, né? Aquele que diz ter Deus e tudo mais, não é em nada superior àquele que diz somente ter Deus. Mas se eu tenho a Cristo, por que eu não tenho com Ele todas as demais coisas? Então o cristão tem essa visão, ele não despreza questões ligadas à alimentação, nem vestuário, mas ele tem prioridades, que não são essas. Essas vêm junto com as prioridades, como o próprio Cristo prometerá ainda nesses versículos, irmãos. Os versículos de 26 a 30, neles o nosso Senhor apresenta agora alguns estímulos para que busquemos o seu reino. Ele faz essa declaração primeiro, essa ordem que ele dá, para que nós não andemos ansiosos a respeito da vida. E agora ele apresenta alguns exemplos que são estimulantes, oriundos do mundo vegetal e também do mundo animal. O propósito dele é nos mostrar aquilo que está por trás da realidade desse mundo, das coisas desse mundo. Os gentios são cegos para essas coisas. Eles só enxergam mesmo flores, só enxergam pássaros, e isso eles conseguem ver. Mas eles não conseguem discernir uma realidade por trás dessas coisas, e o nosso Senhor está aqui descortinando essas realidades para nós, mostrando o fundo de todas as coisas. Em primeiro lugar, existe um conselho que nós damos para as pessoas ansiosas, né? Dá uma saidinha, né? Sai um pouco de casa, você está muito em casa, né? E isso é verdade, né? Na época não havia celular com internet. O que está implicado aqui quando ele diz observe as aves do campo ou as flores, é para que você saia um pouco de casa e vá, guiado pela palavra de Deus, observar a realidade exterior. Então é importante nós termos essa postura, não é? De sairmos um pouco para observar a criação de Deus. Primeiro ele fala das aves, versículo de número 26. Observai as aves dos céus. Elas não investem, ou seja, elas não semeiam. Elas não têm lucro, ou seja, elas não colhem. E elas não fazem poupança, elas não ajuntam em celeiros. E mesmo assim, o Pai cuida delas, Ele as sustenta. E a pergunta que Jesus faz é, para vocês, quem vale mais para um pai? O seu filho amado ou uma ave do céu? Que tem lá seu valor, mas de novo nós estamos lidando aqui com aquilo que é primário, secundário, terciário, etc, etc. Depois disso nós temos, tratando agora sobre roupas, nosso Senhor nos chama a observar como crescem os lírios do campo, que também não trabalham e que também não fazem suas próprias roupas, eles não tecem suas próprias roupas. E mesmo assim ele diz que a menor dessas flores, em sua beleza, em sua graça, é mais gloriosa ou radiante do que o próprio rei Salomão, conhecido por suas vestes extravagantes, por sua glória típica dos reis que muito enriquecem e que têm bom gosto, que tinham bom gosto para aquela época. Depois disso, irmãos, no versículo 30, o nosso Senhor faz um giro aqui muito interessante,
porque nós descobrimos que ele não está falando dos lírios. Os lírios ainda são um objeto daquilo que ele vai falar, porque ele diz aqui que os lírios são como enfeites de um mato sem valor. Então, ele não está aqui falando exatamente de lírios, ele está dizendo, não, eu estou explicando os lírios para dizer que esses lírios que são tão bonitos, mais bonitos que Salomão, Deus enfeita mato sem valor, que é aquele que o pessoal acha incômodo e todo dia passa lá uma faca, alguma coisa, e tira aquilo e incinera, tem que jogar no fogo para se livrar daquele mato incômodo. Pois para Deus aquilo é objeto de enfeite, Deus está enfeitando o mato. Toda vez que você passar num matagal, que você descobrir lá uma orquídea, ou descobrir uma flor totalmente, entre aspas, sem propósito, lembre-se de que aquilo ali tem um fundo teológico que só um cristão vê. Para um pagão, aquilo ali, como é que nasce uma coisa dessa aqui? Isso deve valer um dinheirão, essa orquídea, se eu vender ali. Ele vai pensar logo em termos do mundo em torno dele. Um cristão vê aquilo como sendo um sinal para ele, um ensino de Cristo para ele. Ele vê essas coisas à luz da palavra de Deus. Então, a natureza em si mesma não tem esse poder de nos ensinar essas lições. Mas a palavra de Deus, que nos leva a ela, vai mostrando, de fato, o que acontece. E a pergunta que fica naturalmente é essa: se Deus enfeita até mato, se Deus cuida até do mato nesse lado estético dele, será que Ele não vai dar a roupa que você está precisando para você se enfeitar, para você ficar bonito ou para você ficar bonita? Evidentemente que um cristão, à medida que é sincero, à medida que observa as próprias lutas, as próprias dificuldades, poderá dizer que queria viver assim também, não é? Só que ele não é passarinho, ele não é um vegetal, ele tem nervos e tem outras coisas que um animal e um vegetal não possuem, irmãos. Ele é um homem de pequena fé, isso aqui é o que nós somos, é o que qualquer discípulo sincero diria. Mas o nosso Senhor responderia para nós aquilo que ele já antecipou aqui no versículo 30. Ele sabe disso, e o desafio é que nós, com a nossa pequena fé, encaremos essas palavras dele e as obedeçamos, irmãos. E ele quer nos mostrar, sim, que existe muito sofrimento, existe muito cabelo branco que nasce antes da hora, porque as pessoas não dão ouvidos às palavras de Cristo, porque as pessoas não descansam nessas palavras maravilhosas que visam nos mostrar o fundo de todas as coisas, que é um Pai bondoso, amável, maravilhoso, que não apenas nos alivia por meio da sua bondade, mas também nos estimula a continuar a vida sem ansiedade. É como se o nosso Senhor estivesse, de fato, nos reconduzindo ao paraíso. Ao paraíso, evidentemente, antes da queda de Adão e Eva, mas no caminho ele precisa tratar de certas áreas que o pecado afetou. E se teve uma área que o pecado afetou, vocês conhecem a história, desde Adão e Eva, foi a área de comida e a área de vestes. Essas duas áreas que parecem tão corriqueiras, tão bobinhas, né? Na verdade, causam um imenso atropelo, criam muitos problemas na nossa relação com Deus. E à noite, com o querer do nosso Deus, nós vamos dar continuidade a essas exposições, tratando sobre esse importante tema da ansiedade. O Senhor Deus nos abençoe.